Queridos, eu quero falar um pouco sobre Jesus. Na realidade, a minha missão é falar de Jesus. Um dia uma pessoa perguntou: Pastor Jamal, qual que é o seu dom? Você é um apóstolo, você é um profeta, você é um evangelista, você é um pastor, você é um mestre? Eu falei assim: olha, talvez, mas me diga quem você é de verdade. Eu falei assim: eu sou um falador de Jesus, aleluia. Né? Não sei se tem esse dom na Bíblia, mas eu me considero um falador de Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus, porque na realidade, eu estou na contramão de muitas pessoas que dizem assim: eu abri mão de tudo para servir a Jesus, eu abri mão de tudo para estar na presença dele, eu abri mão de tudo para servir ele no ministério. Comigo foi ao contrário, eu não tive que abrir mão de nada, porque eu não era nada, eu não tinha nada, eu não tinha um gato para arrastar pelo rabo, meu irmão, eu não tinha nada, na verdade, tudo que eu tenho, até a minha própria vida, porque eu não estaria vivo se Jesus não tivesse entrado no meu coração. Eu não estaria vivo se Jesus não tivesse me resgatado do mundo onde eu vivia. Certamente eu não estaria vivo. E de lá para cá o Senhor tem me dado tantas coisas boas, principalmente a vida. Uma vida que tem feito sentido, uma vida que tem sido significativa, uma vida assim que tem servido para o louvor da glória do Senhor Jesus Cristo. Ele também tem me dado um ministério glorioso, onde eu já perdi a conta de centenas de milhares de almas já foram salvas ao redor do mundo. Ele me deu uma família linda, maravilhosa. Vocês ainda não conhecem a minha esposa, né? O dia que vocês conhecerem a minha esposa, os meus filhos, eu falar: puxa, esse homem é um homem de Deus, né? Porque Deus deu algo tão bom para ele, aleluia, né? Deus me deu uma mulher linda, linda mesmo, uma mulher linda, inteligente, ungida, mulher de Deus. Meus filhos, então, são uma graça, né? Olha que coisa linda, Deus me deu essa igreja linda e maravilhosa, assim. Eu me sinto amado todas as vezes que eu estou aqui, né? Eu me sinto querido, celebrado. Então, eu não tenho, né, o que reclamar de Jesus, eu não tenho por que pensar de outra forma. Um dia uma pessoa estava falando sobre se desviar, que ela não estava aguentando mais e tal. Eu falei assim: se eu me desviar, eu vou ser o cara mais pilantra da face da terra. Se eu me desviar, eu vou ser o cara mais safado da face da terra. Porque pensa num cara que não tem razão nenhuma para se desviar do evangelho de Cristo. Sou eu. Porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho feito, é porque Jesus está na minha vida. Então ele para mim é de fato o meu tudo. Ele para mim de fato a razão da minha existência. E por eu estar aqui esta noite eu quero falar dele, quero compartilhar. E quando a gente fala sobre Jesus, eu me lembro de um texto de João, lá no último capítulo, no último versículo do Evangelho de João. Ele diz o seguinte: se nós fôssemos falar e escrever tudo o que Jesus fez e ensinou, nem sequer todos os livros do mundo caberiam ali. Já pensou? Né? Porque a história de Jesus, a vida de Jesus, o que ele realizou, realmente é muito significativo. Nós poderíamos olhar hoje um Jesus Salvador, poderíamos olhar que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, poderíamos olhar o Jesus, a rosa de Saron, a estrela da manhã, o lírio dos vales, podemos olhar Jesus, o filho de Davi, a raiz de Jessé, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aleluia, o príncipe sentado no cavalo branco, onde na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Poderemos olhar para Jesus como libertador, aquele que foi ungido com o Espírito Santo, o qual libertou os cativos das suas prisões, aleluia. Nós poderemos olhar para Jesus em tantos ângulos, porque Jesus de fato tem sido tudo isso para nós. Mas há um texto que veio ao meu coração, há um texto que veio ao meu espírito, que para mim é o texto que faz o evangelho valer a pena, o evangelho ser o que é, o evangelho ter a credibilidade que tem, é a respeito da justiça de Deus. A justiça de Deus em Cristo Jesus. E é sobre esse Jesus, o Jesus, justiça nossa, o Jesus, aquele que nos justificou, aquele que fez por nós o que nós, por mais inteligentes, por mais capazes,
não poderíamos fazer por nós mesmos. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Coríntios, o segundo livro que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aleluia, glória a Deus. E assim eu vou hoje, vou ser muito bonzinho, viu? Porque depois dessa fama aqui que a pastora Cleusa me colocou aqui, eu fiquei chateado. Quem achou aí 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21? Aleluia. Vai lendo esse texto aí e tente meditar na profundidade do que está escrito nesse texto aí. Glória a Deus. Aquele que não conheceu o pecado. Quem é esse aquele? Quem é esse aquele que não conheceu o pecado? Quem é aquele que nasceu de uma mulher virgem, não gerado pela relação sexual entre homem e mulher, aquele que não foi concebido da carne, mas sim pelo Espírito, aleluia, e veio ao mundo e enfrentou todas as dificuldades semelhantes a que você enfrentou, a que eu tenho enfrentado, aliás, a que toda a humanidade enfrenta, e mesmo assim, ele não se dobrou, ele não se pendeu ao erro, ao pecado, porque nele não há pecado, aquele que não conheceu o pecado, mas mesmo sendo santo, mesmo sendo irrepreensível, mesmo sendo incontaminado, ele resolveu fazer algo por você, fazer algo por mim, fazer algo por nós que ninguém poderia fazer. Ele se tornou o nosso substituto, a nossa justiça. Ele se fez pecado por nós. O que significa isso? Ele se tornou nosso vigário. O que é o nosso vigário? Ele morreu por nós, ele pagou um preço por nós, ele realizou algo por nós que não podíamos fazer. Ele se fez pecado por nós. Por quê? Simplesmente por querer ser um mártir e querer escrever o seu nome na história, simplesmente por quê? Porque ele queria ser melhor do que todos? Não. Porque ali ele fez por nós algo que precisamos aprender a valorizar como cristãos. Precisamos aprender não só a valorizar, mas a se estabelecer sobre esta verdade. Não apenas se estabelecer sobre essa verdade, mas vivê-la no nosso dia a dia, porque do que eu vou falar aqui, Cristo, a nossa justiça, depende toda a nova aliança. Se você não entender a justiça de Deus em Cristo Jesus, você não vai entender absolutamente nada na sua profundidade das Escrituras. Você não vai entender nada sobre o amor de Deus, você não vai entender nada sobre a graça de Deus, não vai entender nada sobre regeneração, não vai entender nada sobre santificação, não vai entender absolutamente nada com precisão do que diz respeito às verdades da nova aliança, porque todas as verdades da nova aliança dependem integralmente da verdade estabelecida, Cristo, a nossa justiça, o nosso justificador. E uma das coisas que as pessoas confundem muito quando fala que Deus é a nossa justiça, é como se Deus fosse justiceiro, é diferente. Cristo é a nossa justiça e Deus sendo justiceiro é como chamar Jesus de Genésio. É muito diferente, né? As pessoas pensam, não, Deus é minha justiça, como se Deus fosse pesar as mãos sobre as pessoas, como se Deus fosse sentenciar as pessoas, como se Ele fosse destruir. Não. A Bíblia fala, quando Cristo se tornou a nossa justiça, Ele fez por nós aquilo que nós não merecíamos. Agora, para entendermos um pouquinho sobre o que significa essa justiça, nós temos que entender muitas coisas, mas muitas e muitas coisas, que eu espero assim, explicar em poucas palavras, de uma forma simples, mas que você possa... Esse culto está sendo gravado? Está sendo gravado esse culto aqui ou não? Tá? Que você possa depois ter esse culto na sua casa, e você ouvisse uma, ouvisse duas, ouvisse três, ouvisse 10, ouvisse 15. Quando você pudesse falar esse culto de olho fechado, quando você pudesse decorar esse culto, então você fala, agora eu comecei a entender essa verdade espiritual. Por que Cristo teve que ser a nossa justiça? Por que Jesus teve que pagar o preço por nós? Por que Ele teve que se tornar pecado por nós? Nós temos que entender quando foi que nós contraímos essa dívida e qual é a natureza desta dívida. Se eu chegasse para você aqui hoje e falasse assim, minha irmã,
você está sendo perdoada de uma dívida de 555.998 mil dólares. O que você ia dizer? Pastor, não estou entendendo o que você está falando. Por que isso? Porque eu não tenho essa dívida, não sei como que eu contraí essa dívida. Se eu chegasse para você aqui, o Haroldo, falasse, você tem uma dívida de 1,5 milhão de dólares e você está sendo perdoado. Assim, cara, olha, tudo bem, obrigado por esse perdão, mas eu não sei do que você está me falando. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Para que você entenda a justiça de Cristo a nosso favor, você tem que entender de fato como é que nós contraímos essa dívida, como é que nós nos tornamos pessoas devedoras e a quem que nós devemos e para quem que Cristo pagou essa dívida. É muito importante nós entendermos isso, né? Nós temos que entender, em primeiro lugar, a natureza da queda. Preste atenção aqui comigo. A primeira coisa que você tem que entender é que o homem, quando ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz isso. Ele nos criou à sua imagem, ele nos criou à sua semelhança. E como criação de Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 8, nós percebemos que Deus mantinha conosco uma comunhão profunda. Todos os dias, na viração da tarde, o Senhor vinha ter conosco. Nós não precisávamos, como humanidade, eu estou dizendo, não precisava fazer esforço nenhum. Deus, de livre e espontânea vontade, vinha ao nosso encontro, manter comunhão, ter um relacionamento profundo conosco. Amém? Na realidade, nós ali como criação de Deus, antes da dívida contraída, antes do pecado, éramos o quê? Imortais, porque o Senhor mesmo disse, porque no dia em que comerdes do fruto da árvore que produz o fruto da ciência do bem e do mal, certamente o quê? Morrerás, dando a indicação de que anteriormente o homem não morria, ele havia nascido para a eternidade, porque o salário do pecado é a morte. Antes do pecado, podemos entender que não havia morte. Então, olha que coisa interessante. Criação à semelhança de Deus. Criação em comunhão com Deus. Criação eterna, mas uma criação abençoada, pois o próprio Deus, ali em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, diz que ele nos chamou e nos abençoou. E aqui eu quero chamar a sua atenção para uma verdade espiritual extraordinária. Nós pensamos na bênção porque nos sentimos muitas vezes amaldiçoados. Ou seja, eu preciso tanto que Deus me abençoe. Por quê? Porque as coisas não vão bem na minha vida. Eu preciso tanto que Deus me abençoe porque eu quero prosperar. Eu preciso tanto que Deus me abençoe porque eu quero ir um pouco mais adiante. Eu não estou conseguindo avançar na vida. Mas aqui no caso de Adão e Eva, eles não tinham pecado, eles não tinham falhado, eles não eram amaldiçoados. Por que Deus os abençoou? Porque a bênção não tem nada a ver com a maldição. A bênção não é o antônimo da maldição. A bênção é uma habilidade, é uma unção, é uma capacitação, é algo divino que Deus derrama sobre nós para que possamos cumprir o propósito, sem que nada e ninguém venha nos impedir. Aleluia! O que Deus estava falando para Adão e Eva aqui era o seguinte: Adão e Eva, vocês foram criados segundo a minha imagem e a minha semelhança. Adão e Eva, vocês estão diante de mim para que eu possa discipular vocês e instruí-los na verdade, para que realizem a minha obra aqui na terra. E eu estou abençoando vocês para que nada e ninguém impeça aquilo para o qual eu os chamei. Que nada e ninguém impeça vocês de realizarem aquilo que eu dei a vocês como missão. Pensa, meu irmão, num povo abençoado, aquele povo do Éden chamado Adão e Eva. Eles eram um povo instruído, porque você vai observar que em várias ocasiões, certamente nessas ocasiões em que Deus vinha na viração da tarde para falar, comungar com eles, o Senhor os instruía. Você vai observar que Deus instruiu eles em várias áreas da vida. Instruiu eles sobre a árvore da vida, instruiu eles sobre a árvore da ciência do bem e do mal, instruiu eles a respeito da autoridade, do governo, do domínio que eles tinham, instruiu eles a respeito da missão, da identidade, mas tantas áreas de instrução, porque Deus gosta que o seu povo seja instruído. Quantos concordam? Digam amém. Aleluia! Deus quer que o seu povo seja instruído. A ignorância nunca foi parte do plano divino. A ignorância nunca fez parte
da dimensão divina. Aliás, a ignorância faz parte da dimensão infernal. A ignorância faz parte de um projeto satânico, porque aonde há falta de entendimento, há falta de libertação. Porque aonde a verdade se estabelece pela revelação da verdade, então há liberdade. Aleluia, glória a Deus. Você está aqui comigo ou não? Amém? Então Deus, desde o início, Ele estabeleceu um povo instruído, um povo habilitado a respeito de quem era, da sua missão, da sua identidade, do seu projeto. Bem, essa aqui era a humanidade. Você não acha que era uma humanidade perfeita, não? Sim, falta uma coisa interessante aqui nessa humanidade também. Eles tinham provisão. Você percebe que quando Deus os criou, Deus deu para ele todas as coisas. Eles tinham tudo, absolutamente tudo ali, né? Quando eles foram criados, que dia que o homem foi criado? No 5º dia ou no 6º dia? No 6º dia, onde todas as coisas já tinham sido feitas, todas as coisas estavam prontas. E o homem entrou para esse privilégio de ter todas as coisas providenciadas por Deus. Então o homem tinha provisão para a vida, o homem tinha provisão. Mas infelizmente, nós observamos que o homem não soube dar valor a estas questões. O homem não soube aproveitar da sua comunhão com Deus. O homem não soube aproveitar da sua autoridade, do seu governo, do seu relacionamento com Deus. E infelizmente esta humanidade, o homem, ele caiu, ele pecou e ele falhou. E como foi esse processo da queda? Por que processo? Você pode repetir comigo o processo? Porque a queda de um ser humano, a queda de um homem, nunca acontece da noite para o dia. Nunca acontece da noite para o dia. Todo mal que o homem realiza na sua vida, todo mal que o homem maquina na sua vida, sempre, absolutamente sempre, teve uma concepção, teve uma gestação, e depois sim, ele veio à luz. Nós temos como concepção da queda do homem, que foi um ato simplesmente isolado, chamado desobediência. Mas na realidade não foi, querido. A desobediência é o filho que nasceu do processo chamado queda. É o filho que nasceu do processo chamado pecado. Então, como é que se originou o pecado, né? É uma história longa, eu vou resumir só em 3 fases aqui. Como é que se originou o pecado da humanidade? Em primeiro lugar, ele se originou com a incredulidade. O homem, ele começou a duvidar de que Deus cumpriria aquilo que ele disse que cumpriria, que Deus faria aquilo que ele disse que faria. O que o Senhor instruiu o homem dizendo? Olha, o dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente o quê? Morrerás. Quantos concordam que foi Deus que falou? Diga amém. No entanto, quando Satanás entrou nos ouvidos de Eva, dizendo, não foi bem assim que Deus disse. Na realidade, Deus, ele não quer que você seja igual a ele, Deus não quer que você conheça o bem e o mal, por isso que ele não permitiu que você comesse da árvore que produz o conhecimento do bem e do mal. Então, naquele exato momento, por alguma razão, Eva duvidou do caráter de Deus, Eva duvidou de que Deus cumpriria a sua palavra, e se tornou o quê? Independente. Ela não dependeu mais de Deus. Ela se tornou dona do seu próprio nariz. Então ela falou assim, não, eu sou dono do meu próprio nariz, eu tenho vontade, eu tenho escolha, e eu vou decidir tomar do fruto e comer. Então a independência, gerada pela incredulidade, produziu um filho chamado desobediência. E neste exato momento, o homem que havia nascido à semelhança de Deus, o homem que tinha comunhão plena com Deus, o homem que era um ser imortal, um homem com um senso de missão, de propósito, um homem abençoado para cumprir esse propósito, um homem com provisão total em todas as áreas da sua vida, se tornou contrário a tudo aquilo. Se tornou mortal, se tornou pecador, se tornou miserável, se tornou agora alguém com uma dívida impagável. Impagável. Não tinha como pagar. Ele até tentou. Não sei se você se lembra da história. Deus vinha, né, como falei em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Deus vinha na viração da tarde falar com o homem. Ele até tentou mascarar aquela situação, colhendo algumas folhas de figueira, né, e fazendo vestimentas para si. Deus falou assim, não, isso aí não vai adiantar.
E hoje, até o dia de hoje, o homem tenta cozer essas folhas de figueira para si e tentar se justificar, talvez pelas suas obras de justiça, talvez por as suas obras religiosas, talvez, sei lá, pela sua própria ignorância e forma de pensar na vida, se livrar dessa dívida contraída diante de Deus lá em Adão e Eva. E não funciona assim, queridos. Deus tem as suas próprias leis, Deus tem a sua justiça e apenas a satisfação dessa justiça irá cumprir aquilo que ele estabeleceu para si. Então você observa aqui comigo, quantos estão prestando atenção nessa palavra? Diga amém. Você observa que começou todo um processo de decadência da humanidade. E não é difícil de nós observarmos o processo de decadência. Você quer ver? Logo em seguida, nós temos a constituição aqui de uma família aqui na Terra, que ela perde o quê? O paraíso. Primeira coisa que aconteceu ali, de evidência, ele perdeu o paraíso. Fora a morte que já tinha instalado, que eu já disse, etc. Eles foram expulsos do paraíso. E eles tinham que constituir uma família. Olha o que acontece. Olha que coisa horrível isso daqui. Então Adão e Eva começam a constituir uma família, e a família dele começa a ter, em primeiro lugar, um filho morto e um filho desviado. Aqueles que tinham comunhão com Deus, plena comunhão com Deus, com autoridade, com governo. Agora o casal, pensa no casal, um filho morto. Qual era o filho morto? Caim. Caim não, Abel. Qual era o filho desviado? Caim. Pensa, sem paraíso, com um filho morto e um filho desviado, eles têm que começar a reconstruir a sua vida, reconstruir aquilo que era tão fácil se eles permanecessem na obediência, se eles permanecessem no propósito de Deus. Se você segue um pouquinho adiante, capítulo 6 de Gênesis, você vai observar que esta humanidade procedente de Adão e Eva se tornaram tão delinquentes, mas tão desgraçadamente pecadores, que o próprio Deus falou. Tente imaginar, se sou eu ou você, tudo bem, mas o próprio Deus falou que o espírito dele não contenderia para sempre com o homem, e os seus dias seriam apenas 120 anos. Ou seja, Deus falou assim: eu vou exterminar a humanidade, porque o nível de degradação, o nível de pecaminosidade desta humanidade chegou a um patamar que é insustentável. Não dá mais para conviver com isso. Onde Deus estabeleceu as águas do dilúvio. Mas graças ao Senhor Deus, aleluia, ele encontrou, seus olhos sempre passam pela terra, ele vai encontrar alguém em quem ele possa encontrar paixão e amor por ele. Ele encontrou, Noé, aleluia. Noé então se tornou ali um instrumento de Deus para a preservação da raça humana. E ali ele e sua família, algumas pessoas entraram na arca e salvaram. E dali em diante, queridos, a gente tem aí todo um processo de destruição da humanidade até chegar nos dias de hoje. Quando você sai na rua e vê pessoas que são a imagem e a semelhança de Deus comendo lixo, quando você sai na rua e vendo pessoas que são a imagem e a semelhança de Deus se acabando na droga, na prostituição, quando você vê pessoas que são a imagem e a semelhança de Deus se destruindo dentro dos seus lares em tantas coisas e tanta desgraça acontecendo, suicídio, doenças, essas coisas absurdas destruindo a humanidade, tudo é resultado dessa situação de Adão e Eva. Tudo é resultado a respeito do pecado cometido lá, da dívida cometida lá. Então o que o diabo fez? O diabo, tomando proveito dessa dívida contraída, preste atenção no que você vai ouvir agora, isso aqui é um segredo importante para você. O diabo, vendo que o homem havia contraído uma dívida com Deus impagável, ele começou fazendo o quê? Ele começou a oprimir o homem, mas o homem não tinha como sair daquilo porque ele não tinha justiça. Quando o homem tentava sair do aprisionamento de Satanás, ele não tinha justiça própria para aquilo. Quando ele tentava ser livre das garras do diabo, ele não tinha justiça própria para aquilo. Ele não tinha como se ver livre dessa desgraça aonde ele se meteu. Então, por isso que o diabo criou o que nós chamamos do sistema chamado mundo tenebroso. Repita comigo: mundo tenebroso das trevas. Ele criou esse sistema de opressão, ele criou esse sistema de
destruição. Foi o que Jesus disse, o diabo veio senão para o quê? Matar, roubar e destruir. Todas as pessoas que nasceram após Adão e Eva, por não terem justiça própria, por não terem condições pessoais, humanas, de se verem livres dessa dívida, automaticamente se colocam debaixo desse sistema tenebroso, debaixo desse sistema opressor, debaixo desse sistema chamado império das trevas. E ninguém podia fazer nada, ninguém podia fazer absolutamente nada. Tanto é que todas as pessoas do Velho Testamento, desde Adão até Jesus Cristo, né, que é o autor e consumador da nossa fé, o autor da nova aliança, todas as pessoas, ainda que morrendo na esperança, na promessa, naquele que havia de vir, eles se mantinham escravos desse sistema opressor. É uma coisa interessante, estou tentando aqui, em poucas palavras, dar uma das doutrinas fundamentais do cristianismo, para que a gente aprenda a honrar muito mais ao Senhor e muito mais, né, aquele que fez por nós o que nós mesmos não poderíamos fazer. Nós mesmos não tínhamos condições alguma de realizar por nós. Então tente imaginar o seguinte: a natureza de Deus neste exato momento da história, né? O homem desgraçou tudo, ele pôs tudo a perder por causa da sua incredulidade, ele pôs tudo a perder por causa da sua desobediência, gerando então um filho chamado desobediência, que produziu toda essa maldade que eu estou falando aqui, em poucas palavras. Aí algumas pessoas diziam assim: mas pastor Jamal, Deus, ele não poderia ter poupado a humanidade deste mal? Deus, que sabe todas as coisas, ele não poderia ter poupado o homem de ter cometido esse delito, de ter fracassado, de ter incredulamente se tornado independente, gerando um filho chamado desobediência? Será que Deus não poderia fazer isso? Não. Sabe por quê? Porque isso está contra a natureza de Deus. E na realidade, isso está contra a própria lei do universo, que é a lei da liberdade. Se Deus nos poupar, se Deus colocar em nós um automato, um sistema, é mais ou menos como se você não tivesse mais vida, você não pudesse escolher, você não tivesse direito de ir ou vir. Há um sistema dentro de você que iria determinar o que fazer ou não fazer. Se você fosse ou não fosse, não é que você escolheu ir ou não ir. Se você escolhesse ou deixasse de escolher, não é que você escolheu ou deixou de escolher. Porque há um sistema dentro de si. E na realidade Deus não nos criou desta forma. Deus nos criou com um mundo aberto, um mundo para escolher, um mundo para decidir. Você não é um robô. Desde a criação Ele mostrou isso. Olha, te criei, te dei autoridade, te dei governo, te dei unção, te dei tudo o que é necessário, e está aqui a árvore da vida e a árvore que produz a ciência do bem e do mal. Escolha. Quando Deus colocou Israel para ser a nação sacerdotal, ele falou assim: está aqui a bênção e a maldição. Eu aconselho que você escolha a bênção, mas se vocês quiserem escolher a maldição, é a mesma coisa. A respeito de Jesus, o nosso Salvador, é a mesma coisa. Ele é a salvação da humanidade. Alguém pode dizer amém aqui ou não? Mas da mesma forma, Ele está dizendo, está aqui, se você quiser Ele, você tem, se você não quiser, você não tem. Então, na realidade, o homem, ele é resultado das suas decisões, daquilo que ele resolve tomar como conceito e valores e decidir sobre eles. Deus não poderia fazer isso. Não poderia. Tá bom então, pastor. Já que Deus nos deu livre-arbítrio e Ele respeita essa nossa liberdade de escolha, então, Deus sabendo da nossa fraqueza, Deus sabendo da nossa, às vezes, incapacidade de decidir certo, ainda que não seja bem assim na questão de Adão e Eva, Ele não poderia então passar ali um pente grosso, vistas grossas, tapar o sol com a peneira, colocar panos quentes na situação, né? Ignorar o fato do erro do homem, dizer, não, coitado do homem, ele não tinha força suficiente para vencer a tentação de Satanás, ele não tinha força suficiente para dizer não àquela opressão horrível. Não, Deus não poderia agir dessa forma, sabe por quê?
Porque um dos valores de Deus, um dos conceitos de Deus, é que o seu trono está estabelecido em justiça. Deus nunca vai considerar o culpado por inocente. Deus nunca vai fazer vistas grossas em relação a isso. Se Deus apenas olhasse assim, deixa para lá, tadinho, coitadinho, Deus perderia a sua própria santidade. Deus perderia o seu trono de justiça. E na realidade Satanás estava querendo esse trono há muito tempo. Então Deus ele teve que considerar o homem culpado da sua situação. Ele não poderia deixar para lá por N razões. A primeira, porque isso feriria o seu próprio caráter. Isso feriria a base do seu trono, que é estabelecido em justiça. Se você quiser ler lá Salmo 45, versículo 6, diz: Senhor Deus, o teu trono é eterno e perpétuo. Cetro do teu reino é cetro de equidade. Se você olhar o Salmo 89, versículo 14, diz: justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade irão sempre diante de ti. Se você pega Números capítulo 14, versículo 18, diz: o Senhor é longânimo e grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 4ª geração. No caso da intercessão de Abraão, no livro de Gênesis capítulo 18, versículo 25, ele diz: Abraão dizendo: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti não faria justiça o juiz de toda a terra. Então você observa que Deus é justo. Deus ele não poderia pecar contra si mesmo, olhando a situação como quem está passando pano quente. Isso não faz parte da personalidade de Deus. Não faz parte da personalidade de Deus. Talvez você diria: então, Deus é amor, né? Ele poderia ter sido mais misericordioso. Tá bom, é uma questão sua, mas não está de acordo com as Escrituras, não está de acordo com a palavra de Deus, não está de acordo com aquilo que de fato Ele é. Amém? Então, uma outra questão que as pessoas às vezes argumentam: Deus tinha a obrigação de vir e resolver o nosso problema. Vou dizer não, Deus não tinha obrigação nenhuma. Nenhuma. Vem aqui. Quem é que nos criou? Deus? Quantos concordam, diga amém. Quantos creem que Deus deu todas as condições para que pudéssemos vencer as trevas? Diga amém. Então, quem é que caiu? Foi nós ou foi Deus? Nós, por vontade própria. Agora, só porque nós caímos, Deus tinha a obrigação de nos libertar? Logicamente que não. Na realidade, irmãos, você vai entender aqui então o grande texto da Bíblia, que é João capítulo 3, versículo 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo, aqueles que creem nele. Você observa então que nessa ação de Deus a favor dos homens, o que aconteceu? Deus, ele agiu com amor. E qual foi o amor de Deus? Eu vou repetir o que eu já disse, apenas para que você possa entender melhor. Qual foi o amor? Deixar para lá a situação? Logicamente que não. A justiça dele tinha que ser satisfeita. Foi considerar como se o homem nunca tivesse errado? Logicamente não. A justiça de Deus tinha que ser satisfeita. Ele proveu para si um sacrifício. Ele proveu para si alguém que pudesse pagar o preço para que a humanidade fosse salva. E é aí que você vai entender o texto que nós lemos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Você vai entender agora por que Cristo veio em carne, não concebido pela carne, mas gerado pelo Espírito Santo, e agora em carne viveu uma vida incontaminada, viveu uma vida sem pecado, viveu uma vida sem erro e sem falhas, e mesmo assim, ele se deu por nós como sacrifício vivo. Por quê? Olha para mim e diz assim: o que é escrito Romano? O salário do pecado é Cristo pecou? Então ele merecia morrer?
Não. Não merecia morrer. Por isso que ele se deu por nós. Ele se deu por nós. No momento em que Cristo se entregou por nós, né, como está escrito lá em Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosses resgatados da vossa maneira vã de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como que de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia! Você está aqui comigo ou não? Aleluia! Cristo foi lá e ele pagou por nós. Você tem que entender agora como é que funciona isso. Presta atenção como que funciona isso. Então Cristo ele veio como o segundo Adão. 1 Coríntios capítulo 15 diz isso. Como o segundo Adão, sem pecado, sem nada. Ele se entrega na cruz. Ok? Então ele vai para as regiões mais profundas da terra. E Deus, então, olha aquilo ali e fala, não, agora o justo morreu. Até aquele exato momento, todos os que morriam, morriam por causa dos seus pecados. Todos os que morriam, morriam por causa dos seus erros. Todos que morriam, morriam pela consequência dos erros de Adão. No entanto, agora Cristo não. No exato momento em que Cristo morreu, a injustiça foi feita. Aí Deus falou assim, não, ele não merecia morrer. Então, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E tomou aquele sangue derramado na cruz, o sangue do inocente, para que o homem agora pudesse ser justificado por aquele sangue. Ou seja, toda a humanidade agora seria colocada debaixo daquele sangue. Toda a humanidade seria colocada debaixo daquele sacrifício. Para quê? Para voltarmos lá atrás, aonde eu já expliquei, para que pudéssemos ser transportados do império das trevas. Você entende agora o que está escrito em Colossenses capítulo 1? Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amados, pensa num assunto que a gente tem aqui. Aleluia, para falar. Você pode aplaudir ao Senhor, aplauda isso. Quando você reconhece que Cristo é o Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro imaculado, aquele Cordeiro inocente, aquele que não deveria morrer, aquele que não deveria padecer, mas reconhece que Ele sofreu, que Ele padeceu, que Ele morreu em seu lugar, você entra numa dimensão de fé e de reconhecimento a respeito do sangue de Jesus, que você vai quebrar todos os poderes das trevas sobre a sua vida, você vai quebrar todos os poderes de Satanás sobre a sua vida. Por quê? Você é colocado numa posição agora acima de principados e potestades, você é colocado agora numa posição assentada à direita do Pai junto com Cristo Jesus. Na hora que você entende o poder do sangue, na hora que você entende aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele sejamos feitos justiça de Deus, você não vai jamais se permitir se enxergar como miserável, como um coitado, como um qualquer, como o homem que não tem solução na vida. Não, em Cristo eu posso, porque eu estou nele, nele eu posso, aleluia. Em Cristo eu sou, porque nele eu sou, aleluia, porque Ele é. Em Cristo eu tenho, porque Cristo tem todas as coisas e eu tenho todas as coisas nele, aleluia. Isso é a verdadeira fé. Você precisa desta o quê? Revelação, deste entendimento. Sabe, um dos grandes problemas que eu tenho observado nos dias de hoje é que nós falamos que somos apaixonados por Jesus e que nós amamos a Jesus, mas não sabemos de fato o que significa Jesus para a nossa fé, o que significa Jesus para o nosso relacionamento com o Pai, o que significa Jesus para termos uma vida de vitória contra Satanás. Nós amamos Ele assim como se Ele só fosse uma pessoa boa, legal, coerente e assim por diante, como se Ele apenas fosse uma pessoa, sabe, que fez um gesto bonito e bondoso. Não, você tem que entender essas verdades espirituais. Você tem que entender essas verdades extraordinárias, porque na realidade, irmãos,
Né? Eu sempre brinco assim, a gente acha que o símbolo do cristianismo é a cruz vazia, nada contra, eu acho até bonito esse exemplo aí, mas a cruz vazia, ela não é o símbolo do cristianismo, sabe por quê? Porque haviam 3 cruzes lá junto com Jesus, e as 3 ficaram vazias. Aqueles bandidos que foram sepultados, crucificados juntos de Jesus, um à direita, outro à esquerda, eles não ficaram lá para sempre. Em algum momento aquela cruz ficou vazia. Na realidade, amados, se tem um símbolo para o cristianismo, vamos dizer, se tem um símbolo para o cristianismo, é o túmulo vazio. Aleluia. Amém? Porque ali, mediante a justiça de Cristo, a morte não pôde prendê-lo. Aleluia. E quando ele ressuscitou acima de principados e potestades. Ele ressuscitou com toda a autoridade nos céus e na terra. Ele ressuscitou com o nome acima de todo nome. Aleluia. E a sua fé tem que estar baseada nisso. A sua fé não tem que estar baseada nos seus sentimentos. A sua fé não tem que estar baseada na sua condição momentânea. A sua fé não tem que estar baseada naquilo que você está ouvindo aqui fora no mundo paralelo ao de Deus. Você tem que ouvir o que você é em Cristo Jesus. Quando você entende o que Jesus fez, o preço que ele pagou, e como esse preço tem um significado para o Pai, você entra numa dimensão de fé, você entra numa dimensão de realizações, que sem esse entendimento você não chega lá. Deixa eu te explicar, por exemplo, algumas questões sobre isso. Algumas questões. Você já percebeu que algumas pessoas sempre se consideram amaldiçoadas? É impressionante. Elas fazem quebra de maldição nível 1, 2, 3, 4, 5, quebra de maldição nível 2555, porque elas sempre acham que estão debaixo de maldição. A Bíblia fala o seguinte: aquele que se fez maldito por nós, para que nele nós fôssemos benditos. Quando você se enxerga assim em Cristo, você entra numa nova dimensão, aleluia. Quando você entende quem você é em Cristo, aleluia, alguns se acham pobres e miseráveis, porque pobreza, querido, não é uma falta de dinheiro, não. Pobreza não é falta de dinheiro. Eu vou te falar então que Jesus era pobre, porque teve um momento que ele tinha que pagar imposto e não tinha dinheiro. Mas Jesus não é porque ele não tinha dinheiro que ele era pobre. Por que estão me olhando com esses olhos assim? A pobreza é muito mais uma questão mental, espiritual, do que propriamente de bolso. Ele falou: tem que pagar o imposto? Então Pedro, vai lá pescar. Aleluia, é isso aí. É isso aí, vai lá pescar. E paga o imposto por você e paga por mim. Alguém está aqui comigo ou não? Você está comigo aqui? E o que a Bíblia fala? Ele se fez pobre para que nele nós fôssemos ricos. Sabe qual que é o nosso problema? A gente não para olhar para Jesus nesta ótica do que de fato ele significa, no que de fato ele fez por nós. E quando você começa a entender estas coisas, querido Haroldo, você começa a ficar mais apaixonado por Jesus, aleluia. Porque não é uma questão abstrata o que Jesus fez, não é uma questão sem sentido o que Jesus realizou, aleluia, amém. É algo concreto, é algo que, de fato, você tem testemunhos na história. Por exemplo, quantos creem aqui na escravidão do povo judeu no Egito? Diga amém. E quantos creem também na libertação do povo judeu do Egito? Diga amém. Você lembra qual foi a última praga das 10 pragas? Ah, você sabe, vai lá. Foi a morte dos primogênitos. E houve morte dos primogênitos em Israel? Não, por que não teve morte? Por causa do sangue. O que significava aquele sangue? Aquele sangue vinha da tartaruga, eles tinham que matar a tartaruga e passar o sangue da tartaruga lá. A morte vinha do jumento, eles tinham que matar o jumento e passar o sangue do jumento lá. A morte vinha do quê? Tinha que matar lá um filho, fazer um sacrifício de um filho qualquer, talvez da família mais rica de Israel, e passar o sangue desse filho da família mais rica lá em Israel. Foi isso? Não. O que significava lá? Eles tinham que matar o cordeiro. Aleluia. O que significava aquele cordeiro? Significava a morte de Cristo, que quando o sangue está sobre, aleluia, nos umbrais da porta, essa morte não pode entrar na sua vida, glória a Deus, essa morte não pode entrar no seu coração, essa morte não pode entrar. Então você tem que entender os valores espirituais, os valores espirituais que estão indicados por toda a Escritura. Pensa no assunto, que a gente tem assunto para falar, essa tal de justificação aqui. Eu vou falar de novo, já disse no início,
essa verdade espiritual, essa doutrina espiritual, ela permeia todos os conceitos da nova aliança. Você não vai entender nada sobre nova aliança se você não entender a justiça. Da justiça que herdamos por meio da justiça de Cristo Jesus, todas as demais coisas são estabelecidas. Por exemplo, quantos acham que Deus é gracioso? Diga amém. O que é graça para nós? Favor imerecido. Agora, repita comigo, o que é graça? Mais forte. Diga para mim um favor imerecido. Dentro do conceito aqui, favor imerecido. Nós somos perdoados dos nossos pecados. Amém? Nós estamos recebendo isso imerecidamente. Concorda comigo? Ou seja, eu não tenho nada em mim mesmo que possa pagar por isso. Concorda comigo? Diga amém. Muito bem. Agora, esse favor imerecido por mim, para o Pai é merecido. Esse valor que eu não tenho nada para pagar, para o Pai foi muito caro. A graça é de graça, mas ela não foi gratuita. Entenda o que é graça. Entenda o que é graça. Olha só, vem aqui comigo. Nós somos criados perfeitos, no mundo perfeito. Ok? Fomos lá e desgraçamos tudo, colocamos tudo a perder. Deixamos o feijão queimar, mais ou menos assim, amém? Azedamos a maionese. Ou jogamos fora a última Coca-Cola do deserto. Não sei como que eu falo para você entender melhor. Né? Olha lá. Acabamos tudo. Destruímos tudo. Nos tornamos miseravelmente culpados dos nossos erros, miseravelmente escravos de um sistema opressor chamado Império das Trevas. Ok? Não tínhamos condições nenhuma de sair disso. A própria lei mostrou isso. Por que Deus deu a lei? Para mostrar o quanto a nossa justiça era incapaz, ou a quanto a nossa justiça era ineficiente. Eu estou falando em línguas aqui já. É isso aí, ineficiente para nos tornar livres. Aí vem Jesus. Ele pega e paga o preço por nós. Um sacrifício foi pago. Quem é que providenciou o cordeiro para si? Deus, o Pai. Ele providenciou o próprio Filho. Ele providenciou a encarnação. Ele confiou na obediência de Cristo, que foi obediente até morte de cruz. Ele fez tudo por nós. Agora você vai entender graça. A graça não é uma coisa assim, sem sentido. Aí Deus pega tudo isso daqui, ele dizia assim agora, se você quer, você vai ter que pagar um preço muito alto, porque eu paguei o preço do meu próprio filho. Eu dei o único filho que tinha. Eu paguei o preço pela sua redenção. Eu paguei e eu quero que você agora dê tudo o que você tem, tudo que você é, para ter direito a essa daqui. Não. O que Deus pega? Ele pega tudo isso daqui e fala assim para você. É de graça. É de graça. É de graça, eu estou te dando. Eu providenciei um meio para você sair dessa escravidão. Eu providenciei um meio para você quebrar esse sistema do império das trevas. Eu providenciei um meio para que você voltasse a ter relacionamento comigo. Eu não estou te cobrando nada por isso. Isso é graça. Graça é nesse sentido. Graça não é uma coisa sem sentido. Graça não é uma coisa sem valor por trás. Por exemplo, quem nasceu de novo aqui, diga amém. O que é o novo nascimento? Da onde vem? Por que Deus pode nos fazer nascer de novo? Mediante o sangue de Cristo. Por que Deus pode nos libertar? Quantos creem que Deus pode nos libertar? Diga amém. Por causa do sangue de Cristo. Tudo está baseado no sangue de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A nossa questão, queridos, muitas vezes, é que o nosso amor por Jesus não é um amor debaixo de revelação. É um amor mais ou menos emocional. Tem valor isso? Acho que tem. Eu acredito que tem valor esse amor emocional por Jesus. Mas esse amor emocional não tem poder contra as trevas. Porque o nosso coração é enganoso. Uma hora você está bem, outra hora você está mal. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está aqui embaixo. Sentimentos, eles são assim, controlados pelos sentimentos. Mas a verdade de Cristo Jesus, Deus não muda.
Nós temos que aprender a amar esse Jesus de uma forma mais estrutural, de uma forma mais sólida, de uma forma mais poderosa. Aleluia! E uma das formas de você entender é sobre a justificação, que aqui é só a introdução da introdução da introdução. Como é que Cristo, por exemplo, herdou um nome acima de todo nome? Jesus não nasceu com um nome acima de todo nome. Ele fala, ele herdou um nome acima de todo nome. Por que ele herdou esse nome? As pessoas herdam o nome de várias formas. Elas herdam o nome pelo nascimento familiar. Elas herdam o nome por adoção. Você nasceu numa grande família, uma família rica, uma filha abastada, uma família com muita autoridade. Você herdou um sobrenome bom. Concorda comigo ou não? Você poderia ser o miserável, pobre, segue lá no orfanato, e uma família de posses, uma família de autoridade na cidade foi lá e te adotou e deu o nome dela. Então você pegou por herança. Mas Jesus tem um nome acima de todo nome. Deus deu esse nome para ele por justiça. Quando Deus o ressuscitou dentro dos mortos, quando Deus falou assim, ó, a morte não pode ter você. A morte não pode te engolir, porque você não pecou, você não falhou, você não errou. Deus o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu um nome acima de todo nome. Você tem que entender isso. Alguém pode dar um glória a Deus aqui, aleluia. Alguém pode dar um brado de vitória aqui essa noite, a esse nome glorioso, aleluia. Deus não deu esse nome porque simplesmente quis dar. Havia fundamentos, havia razões para que ele recebesse esse nome. E é esse nome que está nos seus lábios. É esse nome que você usa contra as doenças. É esse nome que você usa contra demônios. É esse nome que você usa para se relacionar diante de Deus. Como é que são as nossas orações? Em nome de... Por que nós temos que orar em nome de Jesus? Você já parou para pensar por quê? Porque é no nome de Jesus que você chega lá. Pai, em nome de Jesus. Ele já conhece, ele já sabe o que Jesus fez, o que significa a sua encarnação, o que significa a sua vida, o que significa aquela sua justiça. E Deus te colocou debaixo dessa justiça, por isso que Ele te ouve. Deus não te ouve só porque você ora. Deus te ouve porque você ora em nome de Jesus. Tanto é que tem pessoas que oram por não saber orar, não vão ser atendidos. A Bíblia fala, oreis e não recebeis, por quê? Porque pedistes para a sua própria... Justiça, pode ser justiça. Pedistes mal. Por que pediu mal? Pela própria ganância, diz Tiago. Há um nome, há um sangue, há alguém por trás dessa história. Há alguém. E aqui eu quero terminar essa noite, para que você se torne mais apaixonado por Jesus. Agora tente imaginar o seguinte, vem aqui comigo. Eu já falei, mas vou falar no outro sentido. Alguém que fez o que fez por nós, diante daquilo que nós fizemos contra Ele. Ele teria tantos motivos para jogar na nossa cara. Ele teria tantos motivos para nos apontar o dedo. Ele teria tantos motivos para dizer, por que você é tão frio na minha presença? Por que você é tão frouxo na sua fé? Por que você é tão fraco no seu cristianismo? Ele teria tantos motivos para apontar o dedo para nós e dizer assim, eu fiz por você, eu fiz por você, eu fiz por você o que você não fez. Você nunca vai ver Jesus apontando os dedos para você. Você nunca vai ver Jesus te condenando. Romanos capítulo 8 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Isso era impossível à lei, mas se tornou possível mediante a graça. Aleluia! Aleluia! Quem está comigo aqui, diga amém. Então o que Deus espera de nós, queridos? Deus espera de nós o quê? Que a gente reconheça isso. E que a gente se renda a Ele. E que nós o sirvamos como quem entende o que Ele fez. Que a gente entendamos aquilo que Ele realizou por nós. Como não ser apaixonado por alguém como esse?
Como não ser rendido por alguém como esse? Como não amar alguém que fez por nós o que ninguém poderia fazer? Como não? Como resistir a essa graça? Como resistir a este amor? Como encurtar as mãos para a sua obra? Como fechar o seu coração para o seu espírito? Como se retrair para aquilo que Ele quer fazer por nós? Não tem como. Por isso que a Bíblia fala, o amor de Deus nos constrange. Esse amor deveria nos constranger. Esse amor deveria, quando Ele olhasse nos nossos olhos, assim, dizer, cara, você tem que mudar de vida. Você não pode continuar sendo essa mesma pessoa. Você não pode continuar sendo esse mesmo marido, essa mesma esposa, esse mesmo pai, esse mesmo crente, esse mesmo cidadão. Porque o amor de Deus nos constrange, não apenas pelo que Ele fez, mas pela graça que Ele derramou. Ele falou assim, eu também te dou hoje todo o direito. Olha para o irmão e diga assim, você hoje como cristão. Olha para ele e fala assim, você hoje como cristão tem todo o direito de viver a mesma plenitude de vitória que Jesus viveu. Você está sentado com Ele, acima de principados e potestades. E a Jesus, a quem foi dado todo o poder nos céus e na terra, Ele também te deu o nome dEle para você usar todo esse poder nos céus e na terra. Você pode dizer isso. Você tem que entender o que é ser cristão. Você tem que entender o que é ser adorador. Você tem que entender o que significa aceitar Jesus como seu Salvador. Como não ser apaixonado por Ele? Como não ser apaixonado? Eu digo assim para Deus, não que eu tenha uma fé ridícula, não. Eu vou terminar com isso. Eu gostaria que o Ministério de Música subisse aqui. Eu falo assim, Deus, se o Senhor não me desse mais nada, absolutamente mais nada, lógico que isso não é a vontade de Deus, mais nada, eu teria todos os motivos do mundo para continuar adorando-te, para continuar te servindo, para continuar em sua presença, para continuar apaixonado por você. Ainda que o Senhor não fizesse mais nada por mim, assim como disse Jó, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Ainda que eu seja como Abacuque, ainda que, ele põe muitas condições horríveis que possam acontecer na vida da humanidade. Ele diz, continuarei louvando ao Deus da minha salvação. Onde está baseado a sua fé nele? Nas circunstâncias, nos fatos que estão ao seu redor, situações passam, situações mudam, mas o que Jesus fez por nós, o que Jesus realizou por nós é eterno. Ele nos deu uma aliança eterna. Você tem motivos de sobra para dizer, ó minha alma, porque está abatida dentro de si. Porque você está abatida dentro de mim, minha alma. Louve ao Senhor e engrandeça Ele. Como nós temos que amadurecer, irmãos, sobre o nosso amor por Jesus, sobre a nossa reverência a Ele, a nossa dedicação a Ele. Quando você entender essa justiça, quando você entender o que Ele fez por você, quando você entender o que significa o sangue derramado, o poder da ressurreição, eu tenho certeza, escute bem, olha para mim, eu tenho certeza que você não será mais a mesma pessoa. Agora, abra comigo a sua Bíblia, e nós vamos encerrar com esse texto aqui. Abra comigo a sua Bíblia, nós vamos encerrar com esse texto aqui. Abra lá em 2 Coríntios, por favor. Capítulo 5 novamente. Aleluia. Quem já achou, diga aí amém.
versículo 16. O apóstolo Paulo fala assim que, preste atenção no que você vai ler, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não é mais assim, já não é mais deste modo. O que Paulo estava dizendo? Antes que ele tivesse a revelação de quem era Jesus, esse Cordeiro Santo de Deus, esse Cordeiro Imaculado de Deus, esse Jesus maravilhoso, esse Jesus lindo, esse Jesus extraordinário, esse Jesus glorioso, esse Jesus digno de toda adoração, esse que é o Cordeiro de Deus, esse que é digno de tomar o livro e abrir os seus selos, esse que venceu a morte e ressuscitou, esse que é o Alfa, esse que é o Ômega, este que foi lá para os céus preparar a morada para nós e em breve voltará. Aleluia, aleluia. Paulo não sabia quem era ele. Paulo apenas conhecia o Jesus histórico, apenas o Jesus filho de Maria, apenas o Jesus filho de José, ao ponto de muitos dizerem: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que este realmente não é um falsário? Será que esse não é um falastrão? Mas o dia que Paulo disse: já não conheço Cristo só segundo a carne, ele conheceu o Cristo glorificado, ele conheceu o Cristo ressuscitado, ele conheceu o Cristo que venceu a morte, ele conheceu o Cristo que está sentado à direita do Pai, esse que no capítulo 7 de Atos permitiu a morte de Estevão, esse que no capítulo 8 de Atos perseguia os irmãos entrando nas casas, esse que no capítulo 9 de Atos entrava em outras cidades para levar preso e quem sabe até matar as pessoas. Agora, pela revelação, ele começa a pregar a fé que outrora procurava destruir. Esse agora começa a pregar a fé, dizendo que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias esperado. Sabe qual é a minha oração esta noite, meu querido? É que você receba a revelação quem é Jesus, que você saia da história da religião e entre para a fé verdadeira em Cristo Jesus, que você pare de ser apenas um frequentador de culto e comece a dizer: eu sou um adorador de Jesus. Por que eu sou um adorador de Jesus? Porque aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por mim, aleluia, para que nele eu fosse justiça de Deus. Hoje eu sou perdoado, hoje eu sou redimido, hoje eu sou lavado neste sangue, hoje eu sou mais do que vitorioso, hoje eu posso todas as coisas, hoje eu estou assentado com ele acima de principados e potestades, hoje eu tenho o direito de usar esse nome que é sobre todo nome, hoje eu tenho o direito de beber do seu Espírito, hoje eu tenho o direito de desfrutar da sua comunhão, hoje eu tenho, porque eu sou alguma coisa em mim mesmo, não, mas eu sou nele, nele eu posso, nele eu tenho. Será que tem alguém apaixonado por Jesus aqui? Oh, então se levante do seu lugar e vamos adorá-lo com a paixão do nosso coração, com fogo em nosso coração. Aleluia.